A homeopatia é uma especialidade médica que tem mais de 200 anos, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina em 1980 e pelo Departamento Científico da Associação Médica Brasileira em 1985. Mesmo assim, muitas pessoas questionam a sua eficácia e ficam em dúvida quanto à sua correta utilização. Para que você entenda um pouco mais sobre esse assunto, é que eu recebo mais uma vez o Dr. Marcelo Morawiecki. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Sabe que eu acho muito importante a gente esclarecer as dúvidas que ficaram em abertos. Então, embora a gente tenha falado isso semana passada, eu quero que você repita para a gente a principal diferença entre a alopatia e a homeopatia. Muito bem. A alopatia e a homeopatia. A homeopatia, na verdade, elas se complementam. Né? A ideia antiga de que uma era adversária da outra não existe mais. Né? O que a gente entende é que a homeopatia trabalha a pessoa na sua totalidade. Cada um de nós, para falar de maneira mais simples, cada um de nós, desde que nasce, traz consigo uma maneira de ser, de viver e de adoecer. Ninguém vive, ninguém adoece igual ao outro. Semelhante, mas não igual. Então, quando uma pessoa busca um médico homeopata, ela vai ser tratada na sua totalidade. O que é isso? Vai se buscar um medicamento que ajude a recuperação da vitalidade, do funcionamento da fisiologia dessa pessoa. Porque com o passar dos anos, né, e dos momentos que a pessoa vai vivendo, a influência do clima, alimentação, estresse do dia a dia, né, associado à sua carga genética, você começa a desenvolver problemas de saúde. O que a homeopatia faz, então? É recuperar a sua vitalidade, recuperar o funcionamento adequado da sua fisiologia. Tá. Grávidas e crianças não podem tomar homeopatia? Podem e devem. Obrigada. Né? Podem e devem. Uma das grandes áreas de atuação da homeopatia é a pediatria. Né? Enquanto, assim, só para termos de informação, enquanto morei em Florianópolis muitos anos, fui um dos coordenadores da especialização em homeopatia em Florianópolis, e grande parte dos colegas que buscam a especialização em homeopatia, geralmente é uma especialização complementar a uma outra que ele já tem. E o maior número um estudo feito pela Associação Médica Homeopática Brasileira, pela Comissão Científica da Associação Médica Homeopática Brasileira, demonstrou que o maior número de colegas que buscam uma segunda especialização, e esta é a homeopatia, são os pediatras no Brasil todo. Né? Por quê? Porque a homeopatia trabalha justamente isso, não só tratando a doença específica do momento. À medida que a pessoa se recupera, a doença desaparece e a criança se fortalece na sua totalidade, no seu aspecto imunológico, no aspecto emocional, enfim. No geral, essa criança realmente ela desenvolve uma saúde melhor do que outras. E eu posso dizer isso com tranquilidade porque eu pude participar lá em Florianópolis durante 10 anos como médico da saúde escolar. Eu visitava as escolas, trabalhava as escolas, pelo SUS até, trabalhando com as crianças nas escolas e tratando-as com homeopatia. Não só pode, como deve. Como deve, com certeza. A homeopatia pode ser eficiente em doenças crônicas? É outra grande área de atuação da homeopatia. Né? Você tem hoje uma procura muito grande de pessoas, de maneira geral, pela homeopatia, principalmente aqueles que já vêm tomando uma medicação alopática para uma ou outra doença crônica chamada. Né? Por exemplo, pacientes que têm diabetes, pacientes que têm hipertensão, pacientes que têm, né, até muitas pessoas que têm um estado emocional, um estado de humor crônico, né, também depressão e tal. Agora, é importante salientar o seguinte, eu sempre coloco isso, todo e qualquer paciente crônico ele já vem com certo equilíbrio por outras medicações que ele toma. Tá. Né? Então, cuidado com qualquer tipo de intervenção que seja feita, onde fale assim, tire todos esses remédios e tome só isso. Isso é muito temerário, a gente não aconselha dessa maneira. Tá. Não é radical. Não pode. Você não pode, de maneira alguma, fazer uma intervenção onde você tire totalmente qualquer medicação. Você tem que, o paciente é crônico, avaliar esse paciente, acompanhar a evolução dele com homeopatia associada. Por quê? Porque eu volto a frisar, hoje não existe mais esse antagonismo, né? Homeopatia para cá, homeopatia para cá. Não. O que a gente comenta e o que a gente observa e que o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde também prega é que se faça uma complementação terapêutica das pessoas, né? Tanto que hoje se tem a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS, com o apoio da Organização Mundial de Saúde, onde você está levando homeopatia, acupuntura, fitoterapia para a população de maneira geral, para que se complemente o tratamento de outros
medicamentos que a pessoa já vem usando. E é lógico que, à medida que a homeopatia vai atuando, vai recuperando a fisiologia da pessoa, alguns desses medicamentos que ela já usa de maneira crônica vão sendo diminuídos na sua dosagem. A vantagem de quem? É do paciente. Então, a gente sempre tem que pensar no bem-estar do paciente, né? O que é que a gente pode, nesse momento, associar nesse paciente e quando pode também. Tá. Essa aqui eu adorei. É verdade que a homeopatia primeiro piora os sintomas para depois melhorar a doença? A gente ouve muito falar isso. Ouve, e tem até alguns colegas médicos que falam isso, né? Mas a gente sabe que isso não é a realidade que se espera, tá? O que você tem que acontece é que quando situações como essa, de piorar para depois melhorar, foi que ou a medicação está errada, ou a potência que a gente chama de dinamização que foi dada ao paciente deste medicamento não está mais adequado para essa pessoa, ou a dose também que ele tomou é maior do que ele precisava. Por isso, então, o próprio Samuel Hahnemann, quem foi estudar a fundo a homeopatia, foi ver lá a última edição dos livros que ele deixou, tudo mais, da onde os últimos anos tem se cada vez mais aprofundado esses questionamentos e essas práticas da homeopatia. A gente observa que ele mesmo dizia, deve-se sempre começar a medicação ou tratamento com a menor dose possível, evitando qualquer tipo de dano ou sofrimento para a pessoa. Entendi. Certo? Então, sempre quando se inicia o tratamento homeopático, deve haver melhora do paciente. Isso não na sua pode totalidade. acontecer. Não deve acontecer. Não deve. Se isso acontece, é porque ou a medicação está errada, ou a dose que foi dada para esse paciente não está adequada para ele, ou a dinamização, aquele númerozinho que vem lá depois do remédio homeopático, na sua escala de preparação, não está adequada para essa pessoa. Ou seja, a homeopatia ela atua bem, levando sempre ao alívio e cura dos sintomas. Caso surja algum sintoma novo, caso surja uma exacerbação desses sintomas durante um tratamento que já vinha dando certo, a gente até usa isso, pensando assim, olha, provavelmente já chegou um nível que a gente precisava de atuar com o remédio. Vamos diminuir a dose. Porque o paciente já melhorou o que tinha que melhorar e começa a voltar alguns sintomas. Então, se vai modulando a dinamização para que você não tenha sofrimento. Você tem que ter alívio e cura, e não sofrimento. Não sofrimento. Eu acredito que você até já respondeu a próxima, mas é bom você complementar, doutor Marcelo. É verdade que você pode usar a homeopatia sem medo, porque se ela não fizer bem, mal não faz? Isso também é uma falácia. Né? É uma falácia, obrigado pela pergunta, quem enviou para você, né? Porque, como todo e qualquer medicamento, a homeopatia pode provocar, sim, sintomas indesejáveis nas pessoas, tá? Então, assim, porque até dessa forma que a gente, quando está estudando um remédio, aqueles que estudam a preparação, ver qual medicação pode ser usada para esta ou aquela situação da pessoa, ou para esta pessoa que sofre dessas situações, tá? A gente observa justamente que tipo de sinais e sintomas esses medicamentos provocam nas pessoas, na experimentação, né? Então, dizer que a homeopatia não faz mal, ela pode fazer menos mal ou mal por menos tempo, porque a gente começou a medicação para uma pessoa não está adequada, a gente já tira, o efeito passa. Agora, se ela continuar tomando um medicamento, ela pode sim adoecer. Eu já tive pacientes que entraram em quadro, que vieram tratar comigo, dizendo que, eu melhorei de uma gripe porque fui numa tal farmácia, tomei um remédio homeopático, só que depois parece que eu fiquei meio depressivo. Lógico, o remédio que ela tomou não era para ele, era para a gripe que ele estava tendo. E esse é o grande engano. Não existe na homeopatia o remédio só da doença. Quando você toma um remédio, esse homeopático é para dor, esse homeopático é para enxaqueca, esse homeopático é para gripe, não façam isso. Não façam isso porque algumas pessoas só respondem, tá? E é esse tipo de ação com o remédio homeopático que trouxe muita falácia, trouxe muito engano sobre o que realmente é homeopatia e atrapalhou muito a evolução da homeopatia nesses últimos 200 anos. Não existe o remédio homeopático só desta doença. Existe o remédio desta pessoa que adoece dessa e desta maneira. A próxima pergunta, eu vou convidar o doutor Marcelo para participar semana que vem para a gente responder, porque o assunto vai ser um pouco mais longo. Elas perguntam se podem trocar os famosos tarja preta para dormir, para ansiedade, para ir ao banheiro, por homeopatia. Então, como o assunto vai ser um pouco mais longo, a gente se compromete aqui a semana que vem retornar e responder. Pode ser? Nossa, obrigado. Fico muito satisfeito de poder cooperar com a saúde de vocês. Muito obrigada, viu? Quem ficou com alguma dúvida, quer esclarecer, ou quer mesmo está precisando de um socorro, pode entrar em contato com o Dr. Marcelo Morawiecki, ou através da rede social, do Facebook, ou através do telefone. 3027-4267 ou 9909-5254.
Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de colaborar. Já estamos aí com uma missão para a semana que vem. Com certeza. Feito? Obrigada, doutor Marcelo. Obrigado.